Fala aí, aqui é o Riley, então começando mais um episódio de Riley Solo, e aqui na campanha de A Maldição de Strahd. Para quem está chegando agora, vou explicar brevemente. A Maldição de Strahd é uma aventura para Dungeons and Dragons da quinta edição. Então ela é uma campanha, é uma aventura já pronta, né? Ela vai ter um início, meio e fim. E o que eu estou fazendo aqui? Eu estou jogando solo, então estou pegando o livro, eu vou lendo aqui os capítulos, né, na ordem, e vou jogando a aventura. Então tem informações que os meus personagens não sabem, então que eu vou ocultando aqui durante a leitura, mas eu vou tentando seguir aqui as orientações do livro. Só que, para quem já conhece esse livro aqui, sabe que não é uma aventura comum, em que você vai lendo na ordem aqui os capítulos até o fim e resolve tudo, né? Você chega até o fim. Essa aventura, ela é do estilo sandbox. Sandbox, você tem um mundo que pode ser explorado e você pode explorar na ordem que você quiser. Então, aqui cada capítulo do livro está descrevendo uma parte desse mini-mundo, desse mini-cenário. Então, a Maldição de Strahd, ele se passa em Ravenloft, então é uma terra aí dominada pelos poderes sombrios. E essa terra, ela é dividida em reinos, e cada reino tem um senhor sombrio, uma senhora aí sombria, que está preso ali naquele pedaço de terra, naquele reino, e acaba dominando ali aquela região. A história de A Maldição de Strahd, ela se passa num desses reinos, que é chamado Baróvia, e lá vive o senhor dessa terra, que é o Strahd von Zarovich. Quem já está acompanhando aqui a aventura já sabe que o Strahd von Zarovich é um vampiro. Para quem está chegando agora, ou para quem ainda não conhece tanto assim Ravenloft, o Strahd von Zarovich não deixa de ser nada mais do que o Conde Drácula, mais versão Dungeons and Dragons. Então, o Strahd está preso aqui nessa terra, volta e meia ele faz com que aventureiros venham até o reino dele, porque como ele não pode sair da Baróvia, ele tem o interesse de encontrar alguém para ficar no lugar dele, né, para libertar ele da maldição, né, por isso que é a Maldição de Strahd. Só que na maioria dos casos o que ele faz é ficar brincando com as pessoas, torturando e matando e sendo maligno, porque ele é o vilão da história, deixa de ser. Então, já estou jogando já aqui há algum tempo, fazendo um resumo aqui do que aconteceu. Foi o seguinte: eu tinha 4 aventureiros iniciais, eles iam começar a sua jornada de aventuras lá no mundo deles de origem. Eles foram pegos por uma névoa mágica que os levou para essas terras sombrias de Ravenloft, especialmente para o reino da Baróvia. Assim que eles chegaram, eles foram levados até uma casa mal assombrada, onde eles descobriram que tinha um culto lá naquela casa mal assombrada. Um dos heróis pereceu lá, que era o clérigo, né, o Galahad. Então ele foi guilhotinado dentro da casa. E os outros 3 aventureiros sobreviveram. Não falei o nome dos 3, mas já apresentando aqui. Então tinha o Ragnar, o guerreiro, a Igraine, a maga, e a Aliana, a ladra. Todos os 4 personagens são humanos, tá? Então, beleza. Então, 3 sobreviveram. A partir dali, eles começaram a explorar a Vila da Baróvia. Encontraram o Smark, encontraram a Irene, 2 irmãos ali, filhos do burgomestre, que é como se fosse o prefeito de um vilarejo. Então, eles conseguiram ajudar os 2 irmãos e eles ficaram sabendo que o Strahd está muito interessado na Irene. Inclusive, ele já mordeu ela 2 vezes, está querendo morder ela pela 3ª vez. E se ele fizer isso, ela vai se tornar uma cria vampírica, né? Mas ele está muito interessado nela. Sabendo disso, o irmão da Irene pediu para os aventureiros escoltá-la para uma cidade que é mais fortificada, que se chama Valak. Tá? No caminho para Valak, um percurso mais seguro seria passar por um acampamento de um povo chamado Vistani, que aí, fazendo assim uma simplificação, como se fossem... Eles são muito inspirados nos povos romani, né? Que são... Comumente a gente chama de ciganos. Né? Então eles vivem em acampamentos, tem carroças. E lá eles encontram a Madame Eva, que é uma senhora desse povo ali, bem respeitada, uma líder ali dos Vistani. E ela faz uma leitura
de umas cartas de baralho taroca, que é o equivalente ao tarô ali da Baróvia. E ali nessa leitura de cartas tem algumas informações importantes. Então, falando assim, fora do jogo, a leitura das cartas diz onde estão 3 tesouros que os aventureiros precisam para enfrentar o Strahd, onde está um aliado que vai ser importante para eles na história, e onde o Strahd vai aparecer dentro do castelo Ravenloft, porque o Strahd ele tem o castelo dele, né? A Transilvânia, né, gente? Imagina, aqui é a Transilvânia, o Drácula tem o castelo dele, tem o Strahd tem o castelo dele também. E aí, beleza, então os nossos aventureiros sabem que eles precisam ir atrás de 3 coisas que podem ajudar, só que eles não sabem exatamente quais são esses tesouros. Sabem as características assim básicas da pessoa que eles precisam encontrar que vai ajudar eles a enfrentar o Strahd, e sabem por alto assim onde o Strahd pode ser encontrado no castelo dele. Ok, como eu estou jogando sozinho, isso daí já estragaria toda a surpresa. O que eu vou fazer é o seguinte: se chegar num determinado lugar lá, onde tem a pessoa, onde tem um tesouro, onde o Strahd deveria estar, eu vou jogar aqui um dado, aqui, percentual, vou colocar que tem um percentual de 90% de estar certa a leitura e 10% de não estar. Se der até 90%, como é que a gente faz essa rolagem? Eu vou rolar 2 dados de 10 lados, um vou considerar as dezenas e outro as unidades. Então, se der um número inferior a 90, eu vou considerar que está lá mesmo. Se der de 91 para cima, 91 a 100, eu vou considerar ali que houve uma falha na leitura das cartas, então eles vão ter que procurar alguém para fazer novamente, ou pelo menos para aquele item, para aquela pessoa que deveria estar no lugar e não estava, tá bom? E aí, claro que isso daí tirando para o Strahd, né? Que o Strahd lá no castelo, o que acontece? Existem outros lugares que ele pode aparecer, e aí eu vou fazer o seguinte: se chegar lá, é o contrário. Então existe um percentual de 10% dele aparecer. Então, uma em 10 ocasiões dele aparecer, né, no ponto do castelo onde não estava marcado pela carta. Falando sobre a aparição do Strahd, durante aventuras, daqui quando você joga com um grupo, você é aconselhado a fazer com que o Strahd vá interagindo com os personagens ao longo da jornada, aqui ao longo da campanha. O que eu fiz? Como eu estou jogando solo, para deixar isso de uma forma randômica, então eu coloquei, toda vez que eu tirar o número 1 no dado, eu vou marcar ali, tem um contador do Strahd. Então ele vai de 0 até 10. Atualmente ele está no 4. Está no 4 esse marcador. Então a partir quando ele chegar no 10, aí eu vou fazer. O Strahd ele aparece, então ele manda alguns capangas dele para interagir ele com o grupo. E aí, depois de ter essa leitura, os aventureiros continuaram passando pela jornada, pela estrada, né, em direção a essa cidade de Valak. Foram atacados ao longo do caminho, enfrentaram alguns monstros, e chegaram a um determinado momento que tiveram a opção de ou seguir pela estrada para Valak, já estava anoitecendo, ou então eles se refugiarem no moinho. E aí eles decidiram ir para esse moinho. Quando chegaram nesse moinho, descobriram que esse moinho era habitado lá por 3 pessoas, 3 mulheres. Só que na verdade essas 3 mulheres eram 3 megeras, né? Que a tradução aqui do D&D aqui da quinta edição portuguesa está como megera, mas eu digamos assim, são 3 bruxas, né? E não bruxa classe de D&D. Uma bruxa, imagina bruxa tipo o Mágico de Oz, assim, verde, vassoura, então uma bruxa assim no sentido de monstro. Eles enfrentaram essas bruxas no moinho. Nesse meio tempo ele já tinha encontrado com um outro aliado que era o Gronsk, que era um guerreiro meio orc. E aí, durante essa batalha, que é uma batalha difícil, inclusive tive que fazer aqui alguns ajustes nas estatísticas das bruxas para tornar possível com que os meus aventureiros vencessem, tivessem chances de vencer, né, chances matemáticas de vencer. E acabou que eles conseguiram derrotar, mas com um duro preço, pagaram um preço bem alto, porque 2 aventureiros morreram. Então o Gronsk morreu e a Aliana, que era a ladra, ela que está desde o início, também faleceu. Por que eu tive que fazer ajuste na estatística? Para você que está chegando agora da primeira vez,
Eu comecei fazendo esse jogo tentando usar ali D6, fazer uma pegada diferenciada. No meio do processo eu vi que valeria a pena eu combinar, então eu poderia voltar a usar o D20, né, que é o dado padrão para Dungeons and Dragons, mas para deixar as coisas assim um pouquinho mais difíceis, eu estou usando aqui modificadores, por exemplo, de atributos ali da primeira edição de D&D, né? Então acaba que fica mais um, menos um, estou limitando aqui a quantidade de pontos de vida dos personagens e até em poderes também. Aqui eles têm poderes mais... foram bem reduzidos, né? Então, com isso, com essas... dando para vocês esse panorama, agora o que aconteceu? Após derrotar as bruxas e deixar o moinho lá em chamas, os nossos aventureiros eles decidiram pegar um atalho pelo meio do mato para poder ir para Valak, né? Já que eles não têm mais onde se refugiar, e provavelmente agora o Strade está alerta, né? Até porque uma das bruxas acabou jogando a bola de fogo dentro do moinho, o moinho pegou fogo, então ele já quebrou, ela está queimando toda. E os nossos aventureiros também resgataram duas crianças que estavam sendo reféns ali das bruxas. Essas bruxas, inclusive, isso eles não sabem dessa informação, mas aqui no livro diz que as bruxas usavam... eles comiam as crianças, elas se alimentavam das crianças e usavam os ossos delas para fazer pastéisinhos de sonhos, né? Que acabou que nenhum dos meus aventureiros teve interesse em comer. Então, beleza. Então, seguindo aqui seguindo com a história, então os nossos aventureiros aqui, o Ragnar, o guerreiro, a Igraine, a maga e a Irene Coliana, que aqui para fins de jogo estou usando ela como uma guerreira, eles vão atravessar aqui pelo mato para tentar cortar o caminho na estrada Svalik, né? na direção ali para Valak, e eles estão sendo acompanhados das duas crianças que eles resgataram. Muito bem, já está à noite, então já estão andando já há algum tempo, já estão meio cansados. Vamos ver aqui, os nossos heróis, então eles vão achar assim, entre as árvores assim, um espaço mais tranquilo e vamos sentar para descansar um pouco. As crianças estão bem assustadas, estava chovendo ali na floresta, mas acaba que as folhas, né, das árvores acabam absorvendo e pegando boa parte do impacto dos pingos de chuva. Então eles decidem fazer um descanso ali provisório. Então eles vão se revezar entre turnos. Então primeiro a Irene vai tomar conta, enquanto os outros tentam tirar ali umas sonecas, né? Eles estão com dificuldade para dormir, né? Pode passar por um evento muito chocante. Então vamos lá, eu vou jogar aqui um dado, é o seguinte, eu vou jogar um D6, e aí 4, 5 e 6 significa que pode ser que apareça algo lá ali no meio do mato, 1, 2, 3 significa que não. Então no turno da Irene foi tudo tranquilo, e 5, sim, temos um evento, temos um encontro. Então vamos lá, como é a noite, então aqui está dizendo que no livro diz que eu tenho que jogar um D12, um dado de 12 lados, e um D8, dado de 8 lados. Vou jogar aqui para ver o que acontece. E temos 5 no D12, 5 no D8, total de 10. Então eles escutam uivos, né? Mas parece não ser lobos comuns, né? Vou jogar aqui um D6. Então eles escutam um uivo assim e aí vai se transformando num rosnado. E do meio assim, do mato surge um lobo enorme, né? Essa criatura assim, com um pelo bem escuro. Ele tá rugindo assim, salivando das mandíbulas dele. E aí os nossos... E aí a Irene, ela grita, ela fala, um lobo! E aí o Ragnar já levanta, já de prontidão. A Igraine também já tá acordando. As crianças estão dormindo ainda um pouco, lá que estão cansadas. Então vamos começar aqui. Pela minha regra, como quando os heróis estiverem atentos, estiverem esperando por algo, eles começam. Quando eles não estiverem esperando, os monstros começam. Então, vamos lá. Então a Irene, que já estava de pé primeiro, ela vai atacar primeiro. A Irene ela tem uma espada.
ela não tem bônus no esforço. A força dela é 11, não tem bônus nenhum, então ela joga aqui um D20, tirou 10. Eu não vou considerar como um acerto, isso daí é um lobo atroz, né? Ele tem aqui a classe de armadura dele 14, né? Então beleza. A Irene, ela tenta golpear com a espada, o lobo ele desvia pro lado, assim, e se esquivando aí do golpe. Na sequência, então, Ragnar vai tentar atacar com a espada dele e tirou 11. Então, Ragnar também tenta dar uma estocada com a espada. O lobo ele salta assim salta para trás para escapar da lâmina. E agora a Igraine, o que ela vai fazer aqui? A Igraine ela vai soltar um míssel mágico aqui nele e 13 mais 2 da inteligência dela, que é 17. Então a 15, ela acertou. Então vamos rolar aqui um D4 para ver quanto de vida vai tirar aí desse lobo atroz. E tirou 2. Então tirou 2 pontos de vida. Então ela acerta o míssel mágico assim no corpo do lobo. Assim, ele cambaleia um pouco, mas ele está de pé ainda. E agora vai ser a vez do lobo. Vamos lá. Vamos ver quem o lobo vai atacar. Vou jogar aqui um D6. Então, 1 e 2 a Ragnar, 3 e 4 Igraine, 5 e 6 a Irene. 5, opa, ele vai atacar a Irene. Vou jogar aqui, tirou 13. Classe de armadura da Irene é 12, então ele acertou a Irene. Vamos lá, ele vai ter aqui na mordida dele. Vai tirar um D6 aqui de dano, vamos ver. 3. A Irene perdendo 3 pontos de dano. Ela tá. Então o lobo pulou ali na Irene. Assim, ele com os dentes ele arranhou um pouco ela. Ela sente assim a dor, se sente um pouco de rasgo assim, no braço. E o que eu vou fazer agora? Então a Irene, vamos ver, será que ela tem alguma tocha? Não, acho que a Irene, o que ela vai fazer? Ela vai falar para as crianças correrem, né? A Irene fala para as crianças correrem na direção que tinham que fugir. E ela vai atacar de novo o lobo. Vamos ver. Então, 10. Então ela tenta atacar com a espada. Novamente o lobo esquiva. Na sequência, vamos lá, vamos pro Ragnar. O Ragnar fala assim, não, deixa que eu vou distrair ele. Fujam com as crianças. Então vamos ver, o Ragnar vai atacar. Opa, 18. Ragnar acertou. E aí o Ragnar tirou 4 aqui de dano no D8. Então o Ragnar ele vem com a espada, dá um golpe assim vertical, então ele acerta as costas do lobo. O lobo é acertado ele por aquele golpe. E ele fica rosnando assim, na direção do Ragnar. Vamos ver o que a Igraine vai fazer. Ela não tem muitos poderes, mas a Igraine vai correr com as crianças. Tá? A Igraine, vamos fazer aqui um teste de destreza dela pra ver. A destreza dela não é muito boa. Nossa, 2. E aí, como a destreza dela é menos 1, então 1. Então a Igraine ela tenta ir correndo, só que o chão tá meio lameado. Ela cai de cara no chão, cai de cara na lama. Tá toda suja de lama, ela tá prostrada no chão. E na sequência agora, vamos ver, o lobo vai atacar o Ragnar, que acabou de atacar ele. Então, o lobo tirou 7 aqui no D20, então ele tenta pular na direção do Ragnar. Ragnar bate com o escudo assim